Olá, eu sou Jorge Lima e está começando mais um podcast do site jorgelima.net, uma página dedicada a temas de cultura, política e direitos humanos. O episódio de hoje é a continuação de uma postagem feita aqui no site em 2017 e que tinha como objetivo falar da área de direitos humanos como profissão. Para seguir abordando o tema, eu conversei com dois queridos amigos que já trabalham há algum tempo em organizações internacionais de direitos humanos, para que eles pudessem compartilhar um pouco das experiências deles com vocês que estão nos ouvindo agora. Na primeira parte, eu conversei com a Renata Preturlan, que trabalha na ONU em Genebra, e na segunda, com o Miguel Mesquita, que trabalha na OEA em Washington. Mas vamos direto ao ponto. Agora você escuta o bate-papo que eu tive com a Renata, que é bacharel em Relações Internacionais e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, e atualmente trabalha como oficial de Direitos Humanos do Alto Comissariado em Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. Ela conta o que a motivou a trabalhar com direitos humanos e, em particular, por que optou por uma carreira em organismos internacionais, além de outras questões interessantes ligadas à carreira e ao dia a dia do trabalho. Fique ligado e não deixe de acompanhar a segunda parte. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é exatamente sobre o que te motivou a trabalhar com direitos humanos. Não só em organismo internacional, mas assim, em direitos humanos, basicamente. Pois é, eu estava até pensando, não sei se eu sei a resposta, para falar a verdade. Acho que foi a minha inserção em direitos humanos foi uma coisa que acabou acontecendo no cruzamento de vários interesses que eu tinha, mas não era um projeto que eu tinha visualizado enfim, com antecedência e tinha um sonho para o qual eu me direcionei, né? Que eu acho que é como a maioria das coisas acontecem na vida mesmo. A gente acaba encontrando o caminho na medida que a gente caminha, né? Eu estudei Relações Internacionais, então, enfim, sempre tive curiosidade sobre organismos internacionais, o tipo de trabalho que é feito, mas na minha formação acadêmica, eu me interessei mais por temas de democracia, desenvolvimento. Eu fiz um mestrado em Sociologia e era sobre migrações internacionais, então, um pouco nesse cruzamento de agenda de perspectivas sociais, que entrecruza com direitos humanos de muitas formas, mas não era o foco, né, do que eu estava pesquisando. Uhum. E isso foi antes de você começar a sua carreira profissional? O seu mestrado? A minha formação, exato. Eu trabalhei numa ONG um tempo, depois fui fazer o mestrado, mas praticamente isso antes de me inserir. Uhum. E aí depois, durante o mestrado mesmo, eu voltei a trabalhar e fui trabalhar numa organização de direitos humanos, que acho que foi ali que abriu esse campo para mim. Fui trabalhar na Conectas Direitos Humanos e estava com uma função de desenvolvimento institucional. Então, eu trabalhava na relação com doadores, com captação de recursos, enfim, planejamento estratégico, que era um pouco da experiência que eu tinha tido já antes no Instituto Paulo Freire, mas agora numa organização de direitos humanos, e acho que foi lá também que eu comecei a ter mais contato com esse campo. E depois da Conectas, eu estava, enfim, um pouco também nesse espírito, assim, de curiosidade por temas políticos, sociais mais amplos, assim, eu não tinha muita clareza naquele momento. Eu prestei um concurso para trabalhar no governo federal, e que era uma carreira, bom, ainda existe, né, do antigo Ministério do Planejamento, que chama especialista em gestão governamental e políticas públicas. Políticas públicas e gestão governamental, ao contrário, já estou esquecendo. E aí é uma carreira que é bem interessante, porque ela é do Ministério do Planejamento, mas a ideia é trazer pessoas que tenham uma formação multidisciplinar, enfim, variada em temas de política pública, de gestão, e que ficariam, então, trabalhando nos diferentes ministérios, né? Não é para trabalhar no Ministério do Planejamento necessariamente. Então, eu cheguei em Brasília e fui trabalhar na Secretaria de Políticas para as Mulheres, que era a Secretaria Especial da Presidência na época, e
enfim, por ter uma afinidade com o tema, e ali realmente fui consolidando um pouco essa inserção, né, em temas de direitos humanos. Então, na Secretaria de Políticas para as Mulheres, eu trabalhei com temas de gestão institucional, porque é um pouco a minha experiência também. Então, na articulação com os municípios, tinha toda uma discussão naquela época de consolidação dos organismos municipais de políticas para as mulheres, então como é que a gente podia apoiar as prefeituras, os estados para terem essas estruturas locais, para pensar a transversalidade de gênero nas políticas públicas, e também trabalhei, nessa época estava sendo estruturado o 3º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, me envolvi nesse processo, e também trabalhei com indicadores sobre a situação das mulheres, numa época que eu estava no Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Então, lá a gente tinha um trabalho mais de pesquisa aplicada em política pública sobre a situação das mulheres e direitos das mulheres. E aí, no governo, eu acabei, por essas coincidências e trajetórias, eu acabei ficando realmente cada vez mais em diferentes temas de direitos humanos, mas sempre inserida em temas de direitos humanos. Então, depois que eu saí da SPM, eu passei um tempo na Comissão de Anistia, que é o órgão que é vinculado ao Ministério, na época vinculado ao Ministério da Justiça, hoje já está diferente, que é responsável por prover reparações às pessoas que foram vítimas da ditadura civil-militar brasileira, e pensar outros projetos também na área de justiça de transição de forma mais ampla, né? Então, lá na Comissão de Anistia estava com um dos temas talvez mais tradicionais, né, da agenda de direitos humanos. Mais clássicos, digamos. Exato. E, enfim, lá eu trabalhei bastante com gestão institucional, então com parcerias, com projetos. Eu fui chefe de gabinete um tempo, então estava lidando com a agenda de orçamento, planejamento, institucionalidade. Então, eu tive, na verdade, muito tempo experiências da interface da gestão institucional com direitos humanos, né? Então, sempre passa pelo conteúdo de direitos humanos especificamente, mas pensando em como se estrutura e como se viabiliza essa agenda de direitos humanos nas institucionalidades, né? E de lá, estou fazendo uma resposta longa para dizer como é que eu me interessei por direitos humanos, contando, na verdade, o que eu fiz, né, de trajetória, mas... Ótimo. Depois da Comissão de Anistia, eu fui trabalhar no Departamento Penitenciário, com uma agenda que estava super interessante naquela época, que é de pensar como pautar as necessidades específicas de grupos vulneráveis a partir de uma perspectiva de direitos humanos no sistema penitenciário brasileiro. Porque a gente sabe que o sistema penitenciário é uma máquina de violação de direitos humanos, mas o governo federal tem certas capacidades de incentivar os estados a promover melhorias pela sua capacidade de financiamento, né? Então, a gente estava num esforço de construir diretrizes nacionais que fossem ser adotadas voluntariamente ou com estímulo do financiamento federal, para ter um olhar específico para grupos em situações de vulnerabilidade. Então, ou que tinham potencial de sofrer violações de direitos humanos no sistema prisional. Então, a gente tinha um portfólio bem diversificado, na verdade, 12 grupos, e aí envolvia a questão das mulheres, a questão racial no sistema prisional, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, indígenas, pessoas em situação de rua, enfim, um grupo muito grande de pessoas que são grupos tradicionalmente que podem sofrer e estar em alguma situação de vulnerabilidade na sociedade, mas também vulnerabilidades internas ao próprio sistema penitenciário. Então, por exemplo, pessoas que foram condenadas de casos notórios, crimes que são notórios, essas pessoas tendem a sofrer represálias, enfim, ter uma série de exposições dentro do sistema. Então, a gente também estava olhando para essas outras vulnerabilidades, né? E
e estruturando, então, algumas diretrizes para... E aí, nesse momento também, trabalhando muito, pensando a gestão do sistema, então, como dar soluções de gestão para esses dilemas, mas que são dilemas da agenda de direitos humanos, muito concretamente, né? Então, como que a gente faz, por exemplo, uma pessoa acabou de entrar numa unidade prisional, como é que a gente garante a questão, um exemplo, o corte de cabelo para os indígenas é uma coisa muito grave, né? Porque tem a ver com a identidade, pertencimento àquele povo. Então, essa prática tão disseminada e tão anuladora das subjetividades, né, que se tem no sistema prisional de raspar o cabelo de todas as pessoas privadas de liberdade, é uma coisa particularmente violenta, né, para os povos indígenas. Então, como é que você faz esse processo de entrada tendo a atenção e o cuidado para todas essas etapas e como a gente minimiza as possibilidades de violação? Então, foi um trabalho muito interessante e, enfim, um trabalho imenso, que acho que levaria uma geração para concluir, mas que foi muito legal me envolver. Enfim, e a partir daí tive esse período no governo, que se encerrou nessa fase do DPEM, e a partir daí já uma inserção em organismos internacionais. Quanto tempo você ficou no governo, Renata? Foram quase 6 anos, considerando o período que, chegando em Brasília, a gente teve um tempo de curso de formação, né, quase 6 anos, tudo isso. E aí você falou que a sua formação é em relações internacionais. Você acha, a minha também é em relações internacionais, você acha que o fato de você ter feito relações internacionais e não direito tem algum impacto na sua carreira por trabalhar em direitos humanos? Depende da dimensão, né? Eu pessoalmente sou suspeita, né? Porque, enfim, porque tenho essa trajetória, porque tenho essa formação, mas eu acho que os direitos humanos precisam de abordagens multidisciplinares. Acho que direitos humanos não é algo que se reduz, que possa ser reduzido ao que acontece no sistema de justiça. E até pela minha experiência com direitos humanos no governo e na sociedade civil, a gente vê muito claramente como dar resposta aos desafios de direitos humanos envolve saber operar instrumentos, saber planejar, saber implementar, colocar em prática, avaliar. Isso depende de um entendimento do que são os processos sociais, de história, de geografia, enfim. Eu acho que de antropologia a gente tem tantas contribuições relevantes para pensar a materialização dos direitos humanos de tantos campos, que eu acho fundamental, assim, ter... É claro que os advogados vão ter um papel super importante, talvez central, mas eu acho que pensar as instituições de direitos humanos sem uma perspectiva multidisciplinar é um pouco empobrecedor. Dito isso, é claro que existe um predomínio das pessoas formadas em direito nesse campo e as instituições muitas vezes ainda não se atualizaram ou não compartilham dessa visão desse caráter multidisciplinar e da contribuição que outros campos podem trazer. Então, muitas vezes as instituições, quando publicam uma vaga, vão dar preferência para um formado em direito, ou vão listar outros 2 campos similares, que talvez não sejam aquele da sua formação, apesar da sua formação dialogar, a sua experiência dialogar com aquilo, né? Então, eu vejo que talvez, do ponto de vista de entrada em alguns espaços, ter um diploma em direito facilite. Não que isso seja garantia de que o resultado dessa instituição e desse trabalho vai ser melhor. E eu, pessoalmente, na época da graduação, não tinha tanta identificação com a graduação em Relações Internacionais, mas hoje em dia eu sou bastante grata pela formação que eu tive, porque entendo que é uma formação justamente multidisciplinar, então as pessoas saem com noções de ciência política, de sociologia, de economia, história, e isso, de direito também, aliás, e isso dá uma certa flexibilidade
na vida profissional também, que tem a ver com essa capacidade de dialogar entre diversas disciplinas e conectar conceitos e ideias, né? Que eu não vejo necessariamente em colegas que tiveram formações um pouco mais focadas. Então, enfim, para mim, na minha trajetória, a coisa tem sido interessante, mas para alguém que está começando a sua trajetória e me perguntasse, é mais fácil fazer direito? Provavelmente seria mais fácil. A inserção, você quer dizer? A inserção no campo, né? Pode ser mais fácil, mas eu não sei se isso é motivo suficiente para decidir direito, se é só essa questão que está em jogo, né? Claro. Eu fico pensando, você falou da parte multidisciplinar, ou seja, incluindo outras carreiras e outras disciplinas, né? Mas quando a gente olha especificamente o campo das relações internacionais e pensando direitos humanos como um tema que é naturalmente tratado no cenário internacional, talvez as organizações elas deveriam olhar com mais carinho para o profissional de relações internacionais, pelo menos mais do que olha hoje, no sentido de que sem essa experiência do que é a política real, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente vê na teoria das relações internacionais, não somente nessa disciplina, mas em outras do curso, que podem apoiar muito no trato que a gente tem das relações dos próprios estados que formam esse espaço, né? Não sei se Sim, você concorda. Sem dúvida. Sem dúvida, concordo, e inclusive eu sinto, especialmente a visão de política internacional, né, que o curso dá para quem faz relações internacionais, eu sinto muita falta nos diálogos que eu tenho, inclusive com os colegas que estão em organismos internacionais, que às vezes, e aí isso talvez tenha alguma relação com a formação do direito, mas não necessariamente, se ressentem, por exemplo, da falta de um poder soberano que possa impor aos estados, e como é que pode que o governo não está lá, a gente faz todas as recomendações aqui, e como é que o Estado não está lá nessa linha de implementação das recomendações dos mecanismos internacionais, prontinho para transformar a recomendação em plano de governo. E não é assim que funciona, por conta da própria dinâmica de política internacional, de qual a relação entre esses sistemas e o processo político interno, né? Enfim, acho que para quem teve mais contato com essa literatura, mas também para quem trabalhou dentro do governo, a gente vê que essa relação nunca é unidirecional, ela nunca é simples, ela é envolvida por tensões e pelas disputas que os diversos atores que estão presentes nesse campo, né, vão pautar. Então, você tem as INDHs atuando, você tem a sociedade civil, você tem a imprensa, os governos subnacionais. Então, é uma quantidade de atores e que estão incidindo nesse espaço e que interagem com os mecanismos internacionais. E isso é fundamental para a gente entender quais são os limites de possibilidade desse campo internacional de direitos humanos, qual é a efetividade. Então, eu concordo com o que você colocou, porque realmente eu vejo essa diferença com relação a entender o lugar de onde se está atuando e as possibilidades, né? Claro. Eu também já percebi muito essa mesma impressão que você teve, eu também já tive em vários momentos, de que muitos colegas que vêm da área do direito se ressentem bastante em relação ao fato, ou seja, a forma de fazer cumprir ou a vinculação daquilo que se decide com aquilo que está sendo cumprido, né? No sentido de que porque um Estado assinou um tratado, se comprometeu com um tratado, ratificou e não está cumprindo o que esse tratado está dizendo, né? Sendo que na área de relações internacionais a gente consegue, a partir de outras análises, perceber por que isso acontece, né? E realmente eu concordo. Caminhando um pouco nessa linha de relações internacionais e direito, eu também vejo um paralelo no que seria a experiência em sociedade civil e governo. Pelo que você contou um pouco da sua trajetória, você teve mais experiência na área de governo, temporalmente, do que na sociedade civil. O que você acha que pesou
mais em relação à sua experiência quando você fez os processos seletivos para trabalhar em organismo internacional? Olha, para ser sincera, eu acho que ambos foram importantes. E eu acho que esse é um diferencial que eu tenho, por sorte, enfim, pela maneira como a minha trajetória foi se dando. Eu acho que ambos importam. Talvez a parte de governo, aí vai depender muito do ambiente especificamente, porque eu tenho essa experiência no sistema regional, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e agora estou no sistema ONU, né? Eu acho que no sistema ONU a experiência governamental talvez tenha até mais prestígio e relevância do que eu vi no sistema interamericano. Uhum. Mas eu vejo que, enfim, nos dois casos, o fato de poder fazer referência e ter essa visão de sociedade civil e de Estado importa, ter os dois. Não que todo mundo tenha que ter, né? Mas eu vejo isso como um diferencial, sim. Relevante. E como que foi a sua transição de trabalhar no Estado e logo em seguida trabalhar num organismo internacional? Transição em que sentido? De como aconteceu ou como foi para mim esse processo? Como foi para você, assim? Porque eu acho que são duas visões muito diferentes, né? Apesar de que a experiência, ela vai te... Eu acho que isso que você colocou muito bem, as duas experiências que você teve, tanto na sociedade civil como no Estado, te preparam de uma forma diferente, até mais relevante do que uma pessoa que só teve experiência no Estado ou só teve experiência na sociedade civil. Mas, olhando puramente ao que é Estado e organização internacional, são duas visões que eu não diria antagônicas, jamais diria antagônicas, mas que são diferentes, pelo menos em tese. E como que foi essa transição para você? Foi fácil, difícil? Realmente é uma adaptação muito grande, né? Porque trabalhar... E assim, minha experiência de governo era no governo federal, que não é o governo que está na ponta, né? Não é a dimensão do governo que tem esse acesso tão direto, né? Então, a gente muitas vezes está trabalhando com diretrizes, com planos macro, com grandes linhas, mas a gente não está vendo na ponta o impacto. Com exceção da minha experiência na Comissão de Anistia, que a gente tinha o beneficiário ali bem claro, né? Mas mesmo estando na dimensão federal, que é mais distante, a gente está lidando com questões muito concretas, né? A gente tem orçamento, a gente tem mecanismos, tem instrumentos, tem legislação, tem implementação, tem prazo, tem prestação de contas, é toda uma dimensão daquela concretude de como aquilo se traduz, né? Em mudanças, em processos, em avaliar e tal, que eu acho muito fascinante e que também, enfim, mas que é uma lógica muito própria, né? Do que é o desafio de governo. No organismo internacional, com as diferenças enormes, mas pensando no ponto de vista de tipo de trabalho, tem uma certa semelhança com o tipo de atividade que muitas vezes a sociedade civil está fazendo, que é preparar diretrizes, recomendações, delinear com outra capacidade de autoridade, com outra voz, né, com outro espaço, não dá para comparar, mas o desafio de como se traduz aquilo na concretude, que é o desafio do governo, não está posto da mesma forma no organismo internacional. No organismo internacional, o desafio da concretude está muito mais ligado a uma avaliação política de como aquilo se conecta, de como se constroem alianças com esses atores relevantes que estão engajados por uma agenda de direitos humanos dentro de cada região, de cada estado, né? Então, as disputas se dão num nível muito mais abstrato, porque é um nível da diplomacia, então a gente está discutindo que linguagem utilizar a respeito de tal problema ou tal fenômeno, como formular uma recomendação, mas a gente não vai chegar na recomendação, então no mês tal leva tantas pessoas para uma capacitação que tem que ser de tantas horas com o programa tal, a gente não vai chegar nesse nível de discussão, que é o nível que o governo chega, que o nível que o governo está preocupado em fazer, né? Então, eu acho que, de certa forma, um pouco traduzindo de outra maneira aquilo que eu tinha colocado antes, acho que a experiência com sociedade civil,
que é destilar o valor e a meta e o objetivo programático, isso eu vejo muito claramente como isso se traduziu num contexto internacional, de como isso também acontece lá, né? Como a instituição está movida por esse objetivo. E da experiência de governo, essa compreensão de que o processo político, o processo de políticas públicas, ele não é monolítico, ele é complexo, o Estado é complexo, a sociedade é complexa, e o resultado da ação do governo, do Estado, vai sempre ser um pouco o vetor dessas forças todas. E isso também vejo num ambiente internacional, como isso se traduziu em outra forma, porque o que está em disputa é uma coisa em outro nível, de abstração mesmo, não tão concreto com relação à intervenção na realidade, mas eu vejo como isso se traduz. Então, eu sinto que as diferentes experiências dão ferramentas diferentes para entender o que acontece num ambiente internacional, né? Mas, claro, que chegando num organismo internacional é um grande desafio de entender esse novo ambiente, né? Claro. Uma coisa é a gente estudar os organismos internacionais, pensar como arenas, como atores, enfim, todo esse debate, e pensar direitos humanos, enfim, como uma teoria do que muitas vezes ensinada de uma forma excessivamente linear e lógica, né? E ver como isso acontece, como esses embates acontecem no dia a dia. Então, claro. Nunca dá para... É só vivendo que a gente vê como realmente é. É verdade. É verdade. E como que foi... Conta um pouquinho para a gente sobre como foi o seu processo de seleção. Assim, a parte que você pode falar. Eu imagino que... Não sei se tem alguma limitação para você falar sobre o processo de seleção, mas conta para a gente um pouquinho como foi. Não, nenhuma limitação. Eu fui, primeiro trabalhar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, isso foi no começo de 2017, e aí foi, enfim, me candidatei a uma consultoria, que era para atuar no gabinete do secretário executivo com apoio um pouco à gestão institucional, a apoio ao secretário. Então, eu tinha toda essa experiência de gestão e de trabalho de gabinete em direitos humanos, e foi dessa forma que eu acabei indo para a comissão. Aqui no Alto Comissariado, eu trabalho, então, no escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU, aqui em Genebra, e aí para cá já foi um processo um pouco diferente, porque eu me candidatei ao Young Professionals Program, o YPP. Algumas pessoas talvez conheçam. É um programa várias agências do sistema ONU têm esse tipo de programa de jovens profissionais, que são processos seletivos para recrutar, enfim, quase que os trainees aqui do sistema ONU. Mas, na verdade, são pessoas, não são trainees, né? São pessoas com já alguma início de carreira, alguma experiência. E aí existe esse programa, o YPP, do secretariado. Então, o Alto Comissariado faz parte do Secretariado-Geral da ONU, e a cada ano eles abrem um tipo de carreira diferente, não são as mesmas vagas todos os anos, e as vagas são abertas para países subrepresentados. Então, o próprio Brasil entra e sai dessa lista, porque depende da composição do secretariado da ONU. Mas isso foi em 2017, 2017, abril, um processo seletivo do YPP que incluía a carreira que eles chamam de POLNET, que é o grupo de carreiras que engloba direitos humanos, assuntos políticos e assuntos humanitários, que era o que tinha mais a ver com a minha formação, com a minha experiência, enfim. E aí eu prestei esse processo seletivo do YPP, foi um processo bastante longo, 1 ano e meio de provas, entrevistas, enfim, e análise de currículo, e mais provas e mais provas. E aí, enfim, finalmente eu fui aprovada, e aí você é colocado num banco de aprovados, e aí, à medida que as vagas vão abrindo, eles vão convocando as pessoas de acordo com o perfil, por classificação.
E aí, enfim, ano passado, no final do ano passado, me ofereceram essa vaga aqui em Genebra para trabalhar no Alto Comissariado, na equipe que apoia os procedimentos especiais. Então, enfim, esse é na verdade, um dos principais caminhos de entrada no sistema, para quem está já, assim, nos primeiros anos, né? O IPP, você tem que ter até 32 anos para se candidatar. Então, a ideia é que sejam realmente pessoas mais jovens que estão nos seus primeiros anos, assim, de experiência profissional. Na prática, acabam sendo pessoas que têm já bastantes anos de experiência profissional, que têm mestrado, porque é um processo muito competitivo. Mas enfim, é um caminho bastante interessante para quem considera entrar. E aí você entra também, é um programa, né? Então a ideia é que eles vão de fato te acompanhar e apoiar no desenvolvimento da sua carreira dentro da ONU também. Legal. E você pelo que eu estava lendo um pouco da sua trajetória, você é de São Paulo, não é isso? E aí você morou em Brasília, morou em Washington e agora está morando em Genebra. Exato, essas são as minhas cidades. Como isso influencia na sua vida? Porque todo mundo que imagino que tem interesse em trabalhar em organismo internacional, um pouco se prepara para essa possibilidade de estar mudando de país, não só de cidades, mas de país, eventualmente na carreira. Como que você tem levado essa mudança tão frequente, né? Porque se a gente vai falando aí num prazo de 8 anos, 4 cidades, é bastante. Quase uma cidade a cada 2 anos, né? Como que você tem levado isso? Eu acho que, bom, esse é um dos pontos importantes e por isso que não necessariamente esse tipo de inserção profissional é para todo mundo. Acho que tem um certo perfil de pessoas que gostam e que se adaptam, mas não é para todo mundo, porque de fato não é, tem seus custos, né? Digamos. Eu estudei Relações Internacionais, eu tinha um pouco esse interesse em organismo internacional, mas achava que era uma coisa um pouco distante, que não era muito acessível. Eu olhava às vezes vagas na ONU, os requisitos, e parecia uma coisa que você tinha que ser muito experiente, com doutorado, com milhares de anos de formação. Eu achava que era uma coisa que estava um pouco longe das minhas possibilidades e que eu tinha que me concentrar em me inserir em outras coisas no Brasil. Eu acho que eu fiz intercâmbio quando eu estava na graduação na França, eu estudei um semestre e acho que isso foi bem importante, esse momento assim, de ter uma experiência de morar no exterior e de gostar de gostar de estar na zona de desconforto, né? Acho que isso um pouco me abriu para essa possibilidade. Mas o curioso é que talvez Brasília tenha sido muito importante, na verdade, apesar de ser a capital do país, e a gente, enfim, claro, não é exterior, né? Mas foi a minha primeira experiência de morar mais tempo num ambiente realmente diverso, em que havia gente de todos os cantos do Brasil, gente com experiências muito diferentes das minhas, com sotaques diferentes, com formações diferentes, com trajetórias diferentes, e eu gostei muito disso, eu gostei muito desse contato com gente que era diferente de mim. E um pouco, eu acho que é isso o que você tem que querer. Você tem que querer ter curiosidade para estar perto de gente diferente de você. Porque se você quer estar só com gente igual, aí você tem que ficar onde você está. Então, eu acho que Brasília um pouco me abriu me fez perceber em mim essa vontade de estar em contato com a alteridade de uma forma mais clara, né? E aí, quando surgiu essa possibilidade da Comissão Interamericana, eu não pensei 2 vezes, porque realmente era um sonho antigo que eu tinha de ter essa experiência em organismo internacional e aí é um barato, né? Porque, claro, você tem o custo de estar num país novo, que você não entende. E aí é aquela coisa de morar no exterior, que acho que todo mundo que já teve essa experiência sabe, né? Você não sabe como é que faz para comprar o passe do ônibus, né? Você não sabe
onde que liga, sabe, a burocracia da cidade. Você não entende essas coisas básicas do dia a dia que a gente um pouco toma de barato, né? Então, você está sempre um pouco fora. Se você não tem tanta segurança com o idioma, também na França eu sentia muito isso, né? Você ficar planejando a frase antes de falar, quando você vai entrar numa loja. Então, como é que eu vou formular isso? Qual é o nome do produto que eu quero perguntar? Então, você tem todas essas experiências do desconforto, mas que eu acho que são experiências de crescimento. Eu gosto muito desse desconforto. E a coisa mais deliciosa, assim, de estar com tanta gente diferente, né? Então, com o período da comissão, convivendo principalmente com pessoas da América Latina de língua espanhola, né? Então, agora você reconhecer sotaque de quase todos os países. Às vezes, até dentro da Colômbia, eu sei dizer, tipo, quem é Costa e quem que é de Bogotá, sabe? Então, isso eu acho muito gostoso, você ter essa exposição e esse contato com todas essas variedades de humanos. E também o próprio conteúdo do trabalho, né? Então, quando a gente está trabalhando no organismo internacional, você está lidando com situações de muitos países diferentes. Sim. E a gente, no Brasil, tem um certo isolamento, né? Cultural, político, geográfico, histórico da região, principalmente, mas também do mundo, de certa forma. E fazer esse exercício de conhecer o diferente, o outro país, a outra coisa, e questionar um pouco esse intenso sentimento de singularidade que a gente tem com relação ao Brasil, pro bem e pro mal, né? Que o Brasil a gente acha que é a pior tragédia do mundo, ou que é a melhor coisa do mundo, e é algo no meio, entre Sim. os dois, né? É engraçado você falar isso, porque eu sentia muita dificuldade, até física, de, às vezes, sentir dor de cabeça, de verdade. Quando eu passei a trabalhar, eu trabalhava numa área muito vinculada a Brasília, e depois eu passei a trabalhar no governo também, e doía um pouco processar que eu estava falando de um estado federado. Então, quando a gente estava falando de uma cidade no interior, qual que era o estado? Ou seja, mapear isso na cabeça. E quando a gente vai trabalhar em organismo internacional que tem que fazer essa mesma análise, mas vendo os países, é a mesma coisa. Você passou por isso também, assim, de ter que, em algum momento, parar e dizer, peraí, onde é que está inserido esse país que eu estou falando mesmo? Ou quando era uma grande quantidade de países ao mesmo tempo? Sim, sim, com certeza. E eu acho que toda essa experiência eu acho que para mim o grande sentimento dessa experiência de estar fora do país e dessa vivência de organismo internacional é o exercício da humildade constante, e seja de descobrir como é que faz o passe do ônibus até ver o tamanho da nossa ignorância, né? Porque o mundo é muito grande, a gente não tem como saber, e agora que eu ainda estou no sistema ONU, que o escopo geográfico, né, do trabalho é ainda maior, eu fui chamada para ir numa reunião de um país que eu não sabia qual era. Aí fui olhar, que país é esse, sabe? A gente estava, enfim, assim que eu cheguei aqui, me falaram que a gente tinha que preparar uma visita de país para Papua Nova Guiné, que eu conhecia só o nome, assim, eu não sabia quase nada sobre o país, quais são, então, e na agenda que eu estou trabalhando, né, que é violência contra as mulheres, quais são as questões na Papua Nova Guiné? Então você estar sempre se confrontando com o limite do que você pode saber. E por mais que a gente tenha que, enfim, vamos fazer a pesquisa. Então, é claro, estou indo para uma reunião no país que eu não sei nem qual vou sentar e vou ler um pouquinho antes de ir para a reunião para eu estar minimamente capaz de ter uma reunião produtiva, efetiva. Produtiva, né? Claro. Mas com esse sentimento de humildade muito claro de que eu não vou virar uma especialista em Papua Nova Guiné, eu não vou virar uma especialista em qualquer país, enfim. Porque não cabe dentro da capacidade, do mandato que eu apoio, dentro do tipo de trabalho que é feito, eu não vou virar especialista. E eu preciso contar com os colegas que, de fato, são os responsáveis pelo país, eu preciso contar com os outros colegas daquela região. Então, isso também te coloca numa posição de pedir ajuda e de perceber que o trabalho é necessariamente coletivo. Então, acho que é também... Né? Exato. E disposição ao novo o tempo todo. Então,
E é isso que eu acho tão legal. E por isso que eu tô me encontrei nesse tipo de trabalho, porque eu sinto que esse desafio que você tá sempre sendo exposto a novos temas, a novos universos de informação que você nunca conheceu e nunca se expôs, mas ao mesmo tempo, apesar disso, você tem como atuar e contribuir, porque a gente tem outros conhecimentos e outras ferramentas que a gente está levando para essas situações, isso é o barato, sabe, para mim. Uhum. E como que você vê a sua carreira dentro da organização num futuro de médio e longo prazo? Pois é, e aí faltou falar com relação a isso e relacionando com a sua última pergunta, o programa do YPP, existe uma expectativa de que você vá fazer depois de 2 anos na sua primeira lotação, você vai se mudar para outro país e tem todo um estímulo para que você vá para os escritórios de terreno, né, de locais, de país ou regionais. Então, enfim, também tem que estar com essa abertura, né? É uma carreira para quem está disposto e está interessado em se mudar novamente, e com os custos que isso tem, pessoais, né? Porque, enfim, você começa a fazer amigos, aí você vai embora, então tem um pouco essa dimensão que claro, que tem um peso muito relevante, mas que está, enfim, que tá colocada desde o início, né? Então, em termos de futuro, eu tenho esse horizonte, né, de que depois de 2 anos em Genebra, é bastante provável que eu vá me mudar, e aí não sei para onde, como, quando, nada disso, a gente vai ver. Mas é enfim, é uma perspectiva de ter Bom, Genebra é a sede, né, do Alto Comissariado, então as pessoas tendem a gravitar um pouco em torno de Genebra e passar um período em algum país e retorna e tal. Então, um pouco, eu enxergo assim, né, uma carreira no longo prazo aqui, é uma carreira em que você vai acumulando diversas experiências de terreno, intercalando com experiências na sede, e o tipo de trabalho que é feito na sede e nos escritórios terrenos são complementares, são diferentes, então um pouco ir construindo essa visão de qual é os tipos de trabalho que são feitos no sistema, desses diferentes pontos, né? Porque tem isso também, a gente sabe que não só os estados são complexos e cheios de atores diferentes, mas as instituições, os sistemas internacionais de direitos humanos também têm tipos de incidência e mandatos e mecanismos muito diferentes, então com uma diversidade muito grande, e aí é um pouco buscar ter um pouco dessa experiência desses diferentes pontos. Legal. Eu tenho ainda duas últimas perguntas para fazer para você. A primeira é em relação a aquilo que a gente estava conversando sobre a diferença do sistema interamericano para o sistema universal. Você tem uma experiência que talvez é única, de ter podido trabalhar nos dois. O que mais te marcou em relação a essa diferença do sistema interamericano para o sistema universal? Em termos de trabalho. Do tipo de trabalho que é feito? Bom, o sistema interamericano talvez seja bem parecido com o sistema africano, nesse sentido, na maneira como a própria ideia de uma comissão, né? Então, um órgão colegiado que reúne nesse grupo que atua em conjunto, mas reúne tantas funções nesse grupo, né? E aí articulado com uma corte. O sistema ONU, ele tem muitos mandatos que são parecidos, então são parecidos ou equivalentes, ou praticamente idênticos, mas que estão distribuídos em muitos órgãos e muitos atores. Então, existe uma fragmentação desses papéis que na comissão você vê de uma forma concentrada. Então, por exemplo, eu trabalho com os procedimentos especiais, eu agora apoio a relatora especial sobre violência contra as mulheres.
a relatora, ela vai exercer funções análogas ao que existe, por exemplo, no sistema interamericano, na produção de relatórios temáticos, visitas de país, envio de cartas aos países com relação a potenciais violações de direitos humanos, quase cautelares, embora não existam cautelares, mas de certa forma existe um mecanismo que atua nesse tipo de situação. Então, ela acaba sendo compartilhando algumas das funções que um comissário relator temático, por exemplo, na comissão vai ter, mas o papel, por exemplo, de um comitê de tratado é um outro mecanismo que vai ter, que a comissão também realiza esse papel do comitê de tratado. O papel da alta comissária de direitos humanos, ela é a voz, ela é uma certa voz pública com relação às grandes situações de direitos humanos, ela faz diplomacia, ela faz cooperação técnica com os estados, isso a comissão também faz dentro dos seus diferentes mandatos. Então, assim, eu vejo que a natureza dos diferentes mecanismos são parecidos de muitas formas, mas aqui eles vão se distribuir numa estrutura muito grande e descentralizada, né, em várias institucionalidades. Então, por isso também que eu tenho um pouco esse desejo de circular dentro dessa institucionalidade, porque aqui em cada um desses cantos você vai ter algumas visões, e que talvez no contexto da comissão seja mais possível, até porque é uma instituição menor, né, que você enxergue mais dessas coisas acontecendo, embora também exista especialização funcional dentro da equipe da Secretaria Executiva, enfim. E a outra diferença importante é a questão do escopo geográfico, né, porque, sendo ou não, o fato de serem 35 estados na região torna mais possível que a gente, embora não se torne especialistas, né, em todos esses países, mas ter um grau de apropriação, de conhecimento, principalmente dos países ou que você acompanha geograficamente, ou que tem mais relevância para o seu tema. Existe uma possibilidade de um aprofundamento do conhecimento maior. E aqui eu vejo isso bem reduzido, a não ser com as equipes que estão em escritórios locais ou que trabalham com um país especificamente. Mas, por exemplo, nos mecanismos como o meu, que tem uma abrangência global, essa possibilidade já é muito pequena, né, de você ter um aprofundamento mais significativo, um acompanhamento mais sistemático, né, de um certo país, enfim. Você vai ter um acompanhamento sistemático do tema, mas não necessariamente de uma região, enfim. Então, tem muitas diferenças, mas que são, enfim, eu vejo como experiências complementares do que é uma visão de um sistema internacional de direitos humanos, enfim. Legal. E, bom, a última pergunta super clichê. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está querendo se inserir no trabalho de organizações internacionais, qual seria esse conselho? Um conselho. Bom, não sei se esse é o melhor conselho, né, o anticonselho, mas talvez não ter um pouco essa fixação com estar no organismo internacional. Eu acho que existe um campo de atuação que envolve os organismos internacionais, mas que não se limita a eles de nenhuma forma. Então, existem uma série de trabalhos importantes, interessantes, necessários que são feitos na sociedade civil, no governo, nas INDHs, enfim, existe toda uma rede de atores envolvidos e que é fundamental para que os organismos tenham qualquer relevância e possibilidade de atuação. Então, assim, considere esse campo, quando está pensando a sua trajetória, a sua inserção, considere esse campo todo como um campo potencial de inserção, e isso pode vir a resultar em estar no organismo internacional, mas não necessariamente isso tem que ser uma meta absoluta, porque eu vejo algumas pessoas que se frustram um pouco, porque, de fato, é um sistema pequeno, né? O sistema interamericano é pequeno, o sistema ONU, por mais que seja maior, é muito pequeno também. Então, assim, é difícil, muitas vezes. Competitivo. Conseguir
E que tem as suas idiosincrasias, né? Então, às vezes, enfim, tem toda a questão dos estágios e as pessoas que... porque eu poderia dar esse conselho, faça um estágio, mas os estágios, na sua maioria, não são remunerados, né? São estágios difíceis, enfim, de sustentar financeiramente. Então, tem alguns mecanismos de entrada que são um pouco elitizados também, que, enfim, é uma pena. Mas, enfim, se o sonho é um organismo internacional, enfim, eu vejo que na Comissão Interamericana as bolsas, que são chamadas as becas em espanhol, né, são um caminho muito legal para quem está procurando uma experiência como jovem profissional. E esse programa de jovens profissionais da ONU também eu vejo como um canal mais aberto, menos elitizado, né? Enfim, e estudei idiomas. Tem esse recadinho que parece banal, mas que é muito importante, né? Acho que quem quer atuar com organismo internacional tem que estudar idiomas e tem que ter um bom domínio de inglês e espanhol. Para quem é brasileiro, um bom domínio de inglês e espanhol é muito importante, né? Muito bem. Acho que seria isso. Alguma outra coisa que você gostaria de... Não, eu que agradeço. Muito obrigado por você ter tirado esse tempo aí do seu trabalho para poder conversar com a gente. Espero que você tenha todo o sucesso do mundo na sua carreira, onde quer que você esteja, se é no terreno ou na sede. Espero que seja de muito, muito, muito sucesso. Obrigado, foi um prazer te ver, pelo menos assim, virtualmente, de novo. Muito obrigado, de verdade. É um prazer, obrigada. E um abraço para todo mundo.